crianças do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa aula de arte número 10 e para nossa aula de hoje, ouvidos bem atentos para nossa aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje e a gente já começa. Vamos lá então, crianças? Lá no caderno de vocês, eu quero que vocês façam um desenho parecido com esse. 4 círculos com outros círculos dentro um do outro. Bem simples o desenho, não precisa fazer muito perfeitinho. Só que tem que ter 4 círculos com alguns círculos dentro. Bem rapidinho com o lápis de escrever. Não precisa apertar muito o lápis, faz fraquinho. Tranquilo. Ok? Conseguiram fazer? Agora, para esse desenho, que som você daria para ele? Olhando para essas imagens, você consegue imaginar um som? Faz aí um som para esse desenho. Como seria? Como que você imaginaria? Faz aí, aproveita que não tem ninguém escutando, só tá você e a TV. Vamos lá. Conseguiram pensar num som? Eu convidei 3 crianças que pensaram num som para esse desenho também. Será que esse som ficou parecido com o que vocês imaginaram? Ou será que ficou completamente diferente? Vamos descobrir? A primeira criança fez esse som. Zum, 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 zum. A segunda criança fez esse som. Vum, 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 vum. E a terceira criança já imaginou um som diferente. Presta atenção. Vocês perceberam que parece som da água pingando? Vocês já viram como é que são as gotinhas, como elas se propagam na água? Foi essa a ideia da terceira criança. Que legal, né? Que os 3 sons, cada um teve a sua ideia. E todos eles são possíveis. Vamos continuar treinando então? Agora, no caderno de vocês, eu quero que vocês façam essa coleção de letras S. Mas reparem que as primeiras são maiores e elas vão diminuindo. Copia lá. Pode ser de lápis de cor, de lápis de escrever, do jeitinho que vocês quiserem. Simples também. De preferência na mesma página do caderno. São 8 letrinhas que vão diminuir. Mas vocês podem adaptar também. Agora que vocês desenharam essas letras no caderno, pensa que som vocês fariam para esse desenho. Vamos ver o que as 3 crianças pensaram? Vamos ver se ficou parecido com o som que vocês pensaram também. Outra criança pensou diferente. Olha que legal. E o terceiro som foi feito com um objeto. Presta atenção. Repararam que ele começou mais forte e terminou mais fraquinho? Assim como o tamanho das letras?
Legal, né? Muito bem. Próximo desenho que vocês vão colocar no caderno. Olha lá, 4 boquinhas sorrindo. Mas reparem que a primeira tá maior e vai diminuindo, diminuindo até a última ficar um pouquinho menor. Copia lá. Também bem simples, faz com lápis escrever fraquinho, depois vocês podem decorar, podem arrumar com mais tempo depois da aula. Esse tá fácil pra gente produzir o som, né? Mas será que as 3 crianças vão fazer exatamente igual? Acho que não, porque cada um tem a sua característica, tem o seu timbre de voz. Vamos ver o que cada criança pensou. A primeira. KKKKK. Olha que legal. A segunda. Ha. Perceberam a diferença do som do primeiro som? Bacana. Terceira criança. Ficou mais divertido, ficou mais dinâmica. Cada uma fez o seu jeito. E você, como é que fez? Como é que pensou esse som? É uma gargalhada, um sorriso? Como é que vai ficar? Muito bem. Agora a gente vai para o último som, um pouquinho mais difícil. Copia lá, vou dar um tempinho um pouquinho maior. São pontinhos no começo, vários pontinhos. Aí uma curva que sobe, desce, interrompe, sobe, desce de novo e termina num pontinho. Isso, conseguiram fazer? Agora para imaginar um som para esse desenho. Bem mais complicado. Eu preciso pensar num som para os pontinhos, outro som para a linha, um som só para a linha. Como é que vocês imaginaram? Faz aí. Isso. Vamos ver o que as crianças pensaram? Cada uma delas fez um som completamente diferente. Vamos escutar o primeiro. Zui. Olha a impressão que essa criança teve. Já fez um som bem simplificado. A segunda. Plim, plim, plum, plum. A segunda fez mais pensando... Eu acho que é mais os pontinhos ali. Mas eu gostei. Terceiro som, olha que legal. Viram que bacana? Conseguiram perceber que é feito com objetos? Muito legal. Lembram algumas aulas atrás que eu pedi para vocês escolherem um brinquedo e fazer o desenho do som do brinquedo? Então agora no cantinho aí dessa folha você vai desenhar o som do brinquedo que você fez. Desenha lá, como é que você acha que ele é? Desenha nessa folha. Agora, nesta folha, você vai ter uma partitura, um jeito diferente de fazer som. Quando vocês voltarem para a escola, vai ser muito legal vocês brincarem com os colegas de fazer sons a partir desses desenhos que vocês coletaram. Muito bem? Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais desses sons e dessa escrita dos sons. Porque agora a gente vai falar sobre instrumentos musicais. A gente já começou na aula passada e a gente vai continuar falando sobre eles. Só que hoje a gente vai entender um pouquinho como é que eles se dividem, como é que a gente classifica esses instrumentos. A gente tem os tipos de instrumentos a partir do jeito que a gente tira o som deles, certo? Por exemplo, nessas imagens que vocês estão vendo, eu tenho 3 tipos de flauta. Para tirar o som da flauta, o que eu preciso fazer? Vocês sabem, eu preciso soprar no instrumento. Então, esses instrumentos são instrumentos de sopro, que é o ar que entra dentro deles é que produz o som. Tudo bem até aqui? Então, a primeira se chama flauta de pan, a segunda flauta doce e a terceira flauta transversal. 3 tipos de flautas diferentes. E lembram que a gente viu na aula passada? Dependendo do material que ele é feito, o som é diferente. Se eu uso madeira ou bambu, fica de um jeito. Se eu uso metal, fica de outro jeito. A construção do objeto depende do material que ele é feito e o som que vai produzir também. Mas eu posso também ter instrumentos de corda, né? A partir do dedilhar as cordas, né? Pressionar essas cordas, eu vou ter um som. Eu trouxe 3 instrumentos diferentes aqui para vocês conhecerem, que também são instrumentos
bem diferentes, como o banjo e o alaúde, que são instrumentos muito antigos e cada um deles tem um som muito característico. Para vocês repararem, o alaúde, por exemplo, se vocês verem na haste de cordas que ele tem ali, ele tem uma dobra. E isso transforma o som desse instrumento. E ao meio ali a gente tem o nosso famoso violão. O violão é um instrumento bem comum, bem típico, fácil de carregar e muita gente conhece. E tem um som muito agradável também. Então esses instrumentos, para eu tirar o som deles, eu preciso dedilhar as cordas. Muito bem. Esse é um instrumento muito interessante, muito famoso também, muito antigo, que é a harpa. A harpa é um instrumento de corda também, mas ele tem um som muito característico. Vamos escutar um pouquinho. Ele é um instrumento grande e tem um som muito bonito também. Tem outro instrumento de corda que muita gente confunde se ele é de corda mesmo e por que ele é de corda. Eu trouxe para vocês o piano. Por que o piano está nessa categoria? Quem adivinha? Se ele tem um teclado que a gente aperta. Ah, mas para os curiosos, quem sabe como é que funciona o piano por dentro? Lá dentro do piano, ele tem cordas. E essas cordas, quando a gente pressiona o teclado, vai puxar o martelinho lá dentro e vai fazer o som. E o som do piano é um dos instrumentos mais bonitos que a gente conhece. Vamos escutar um pouquinho. Muito bem, então esse é o som do piano. Mas eu tenho também os instrumentos que eu tiro o som batendo, percutindo. São os instrumentos de percussão. E dentro dos instrumentos de percussão eu também tenho os tipos. Tem um tipo que eu bato, né? E tem aqueles que eu chocalho, que eu agito para tirar o som. Trouxe alguns exemplos ali para vocês verem de alguns deles, porque são muitas opções de instrumentos de percussão. O primeiro ali é o tamborim, né, que comparado com outros instrumentos de percussão, ele tem um som mais agudo, digamos assim, porque ele é um pouquinho menor. O agogô, que tem um som metálico muito interessante. E aqueles dois ali do cantinho também tem um som mais grave, ou talvez comparado com outros, talvez nem tanto. O cachixi, por exemplo, comparado com um chocalho de metal, ele tem um som bem interessante porque ele é feito com fibras, com um material natural. Então isso já traz uma outra sonoridade pro instrumento. E tem um que muita gente conhece, que é o reco-reco, que pode ser feito em casa, com cabo de vassoura, com um material bem rústico mesmo, mas que gera um som super interessante. Então esses são alguns dos instrumentos que a gente vai conhecendo. Mas se a gente falar de orquestra, o que vai acontecer com os instrumentos? A gente vai ter uns instrumentos mais formais, digamos assim, mais classificados, mais direitinho. O que a gente vai conhecer agora? Essa classificação do jeito que eu tiro o som também vai valer para a orquestra. Só que na orquestra a gente divide em 4 grupos. Os instrumentos de sopro, eu vou ter os metais e vou ter as madeiras. Então, os metais são aqueles instrumentos que têm um som bem poderoso. Por exemplo, o trompete, o trombone, a trompa e a tuba. Eu fiz questão de trazer essa foto da tuba
com a musicista junto, para vocês perceberem o tamanho do instrumento. E lembra que eu já comentei com vocês, quanto maior o instrumento, mais grave o som. Então, nesta categoria, o trompete teria um som mais agudo e a tuba teria um som mais grave. E tem um outro motivo também que eu trouxe essa foto. Essa musicista se chama Thaís Nascimento e ela é a primeira tubista formada pelo Conservatório de Tatuí em São Paulo. Esse é um instrumento muito pouco tocado por mulheres. É bem interessante saber que tem essa possibilidade. Quem sabe aí uma de vocês não começa a se interessar por estudar um instrumento diferente. Na categoria das madeiras, né, a gente vai ter o clarinete, a flauta transversal, o oboé e o fagote. Aí vocês vão falar assim, professora, o que a flauta transversal tá fazendo aí se ela é de metal? Sim, ela é de metal, mas antigamente, né, quando começou essa classificação dos instrumentos, ela era ainda feita de madeira. E ela continuou, depois de ser transformada em metal, ela continuou nessa classificação dos instrumentos. Esses instrumentos têm um som muito característico. E eu trouxe para vocês o som do fagote, que dentro deste grupo é o mais grave. E ele tem um som super interessante. Vamos ouvir. Algumas crianças até me dizem que eu sou engraçado do fagote, mas a dinâmica dele é bem diferente também. Muito bem. Outro grupo da orquestra são os instrumentos de cordas, né? São aqueles instrumentos que a gente dedilhando as cordas, a gente vai conseguir um som. Mas esses instrumentos, vocês estão reparando ali nas imagens, que cada um deles tem um arco, né? A gente chama aquele objeto ali de arco ao lado do instrumento. Então, normalmente na orquestra, o som retirado desses instrumentos é a partir da fricção desse arco. O violino, que a gente já falou da outra aula, e o violoncelo, que eu já mostrei para vocês, tem essa diferença. O violino, por ser o menor desse grupo, tem um som mais agudo. O violoncelo vai ter um som mais grave. Mas reparem que ao lado do violoncelo tem um outro instrumento, que se chama contrabaixo. Deste grupo é o instrumento que oferece o som mais grave desses instrumentos. Então, na ordem eu tenho o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Eu trouxe um grupo tocando, um vídeo, para vocês perceberem a diferença do tamanho dos instrumentos. O contrabaixo é tão grande que o músico precisa ficar em pé para tocar. Presta atenção. Viram como fica bonito, né? Os sons agudos e graves juntos, eles formam uma composição muito harmoniosa, muito bacana. Muito bem. E na orquestra a gente também tem os instrumentos de percussão, eles dão um colorido nas músicas, né? Temos vários tipos, e a percussão geralmente são instrumentos muito grandes, né? E eles sendo grandes, eles têm um som poderoso, né? Um som bem forte. O primeiro que eu trouxe aí para vocês verem é o tímpano, ou os tímpanos, porque geralmente são vários que tem na orquestra, difícil ter um só. Ao lado nós temos o bombo, que é bem grande também, e por ser bem grande ele produz um som bem grave. Ao lado ali a gente tem o xilofone, que também, batendo nas madeirinhas, ele produz um som bem característico.
Eu trouxe para vocês verem justamente os tímpanos e o bombo, que são esses instrumentos que dão justamente um colorido lá na música da orquestra. Escutem lá, presta atenção. Som forte, né? Repararam que o músico colocou a mão em cima do instrumento depois que ele parou de tocar? Porque ele continua vibrando, ele é um instrumento grande e a vibração dele é muito grande. Então ele acaba acalmando a vibração do instrumento ali. Legal, muito bem. Então agora, ó, tenho mais uma seleção de instrumentos de percussão. O glockenspiel é um tipo xilofone, só que ele é de metal. Pense lá no que a gente já conversou. Se ele é de metal, o som dele vai ser mais o quê? Mais agudo comparado com o xilofone. Mas o xilofone também produz sons graves e agudos. Cada um deles produz a sua maneira. O gongo é um instrumento, quase não aparece na orquestra, mas ele é um instrumento importante também. A caixa clara é um tipo de um tambor pequenininho. Vai ter um som mais agudo comparado com o tímpano, por exemplo. E o triângulo, esse sim, é o sonzinho bem delicado, bem agudo de todos os instrumentos de percussão. Muito bem, e existem outros instrumentos também. Mas para a orquestra funcionar, cada músico tem que sentar num lugar específico. Não tem como todos esses instrumentos ficarem juntos ao mesmo tempo. Então, numa orquestra, existe uma organização. Imagine um grande palco num teatro, né? O que vai acontecer? Lá atrás do palco vão ficar os instrumentos maiores, os instrumentos de percussão, justamente porque eles têm esse som poderoso. Então, se eles ficarem na frente, o que vai acontecer? Eles vão atrapalhar os outros instrumentos. Então, eles ficam lá na parte de trás. Reparem nesse desenho que nós temos ali uma harpa, né, no cantinho. Esse espaço ali geralmente fica para os instrumentos convidados, porque nem sempre eu vou ter uma harpa numa orquestra, nem sempre eu vou ter um piano numa orquestra, né? Então, dependendo do que a orquestra vai tocar, sim, eu vou precisar de uma harpa, ou sim, eu vou precisar do piano, ou às vezes dos dois, né? Mas eles ficam nesse espaço porque são instrumentos grandes, ocupam muito espaço. Ali na faixinha azul, vocês estão vendo no desenho na faixa azul? Ali ficam os instrumentos de sopro, mas são aqueles que são os mais fortes, que são os metais. Trompete, trombone, a trompa e a tuba. Então eles ficam naquela posição ali, tá? E à frente deles é que vão ficar as outras flautas, os outros instrumentos de sopro, né? O clarinete, o oboé, o fagote e a flauta transversal. E repare ali na frente, né, que temos os instrumentos de corda, né? Então vamos ter ali no cantinho os violinos, as violas. O violoncelo e o contrabaixo vão ficar mais ao lado, porque também são instrumentos grandes, tem o som mais poderoso, então eles vão ficando no cantinho, tá? Então essa organização é importante para a orquestra apresentar um trabalho bonito, apresentar uma música de qualidade para as pessoas. Eu trouxe um trechinho de uma orquestra espanhola para vocês perceberem como é que a orquestra funciona e como é que fica essas posições, quem que fica para trás, quem que fica na frente, só para vocês terem um gostinho para vocês conhecerem, tá? Reparem, né, nesse vídeo os instrumentos que a gente conversou, veja qual que vocês identificam, qual que vocês ficaram na dúvida, para vocês saberem aquilo que vocês precisam conhecer.
figura ali que a gente não conversou sobre ela, para comandar todos esses instrumentos, precisa ter um maestro, né? Que comanda qual instrumento vai ter que começar, vai ter que tocar e tudo mais. A gente vai conversar sobre essa figura em outro momento, ok? Agora eu vou chamar a professora Deia e ela tem uma ideia bem legal de construção do instrumento musical. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos construir um instrumento rítmico de percussão que se chama pau de chuva. Isso, muitos de vocês já devem conhecer, mas como a gente está vendo instrumentos de percussão, e esse é um instrumento muito legal, muito divertido inclusive, que tem um som agradável, gostoso e é fácil de fazer, então nós vamos fazer agora o passo a passo para vocês poderem ver como que é o som desse instrumento. Ok? Pau de chuva, ele é de origem indígena, vem do Chile, dos indígenas do Chile, que fica aqui na América do Sul, onde fica o nosso país também. Ele é feito usando madeira, ali dentro eles colocam alguns tipos de sementes e esse som que ele produz é muito agradável. Eles usam nas cerimônias deles, nas danças, nos rituais, certo? Então agora que vocês já estão sabendo do que se trata a nossa atividade de hoje, vamos colocar em prática? Espero que vocês gostem. Então, para nossa atividade de hoje, nós vamos precisar de um tubo, daqueles que eu falei, de papel toalha, ou papel filme, ou papel laminado. E se você não tiver, você pode pegar uns 3 ou 4 rolinhos desse de papel higiênico, tá? Depois eu vou ensinar como é que a gente faz. Alguma caixa para a gente fazer o acabamento. Sementes, aqui eu tenho milho de pipoca e arroz. E um pedaço de folha de papel alumínio. Mas depois também eu vou dar outras opções para vocês fazerem sem usar o papel alumínio. Fita crepe, certo? Tesoura. Então, vamos começar a fazer o nosso pau de chuva. Então, para começar, nós vamos fazer a parte que nós vamos fechar essas duas entradas aqui, certo? Então, a gente pode usar uma caixinha vazia, ok? E agora a gente recorta o que eu vou pedir para vocês é que vocês recortem esse círculo não muito pertinho da borda. Recortem ele assim, ó, com um tanto assim antes do risco que vocês fizeram, tá vendo? Para ele ficar um pouquinho maior do que o círculo que vocês desenharam. Então, olha aqui. Vai ficar assim, tá? Corta pra cá. Pronto, agora a gente reserva esse aqui. Põe ali no cantinho, que a gente já vai usar. Agora, nós vamos pegar o nosso papel alumínio. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai enrolar ele. Ó, viram como ele ficou? Olha só que legal. Agora, eu vou fazer uma espiral. O que é uma espiral? Eu pego aqui, ó, 2 dedos e vou enrolando, ó. Tá vendo? Enrolo. Enrolo. Vou fazendo ele ficando assim, ó. Não precisa ser certinho, não. Pode ser irregular mesmo. Que ele tem que ficar, ó, assim. Agora que ele tá todo enroladinho, o que que eu faço?
Viram como ele ficou? Parece uma molinha, né? É bem isso que eu preciso que ele fique, parecendo uma mola mesmo. Porque agora eu vou colocar essa mola aqui dentro do nosso tubo. Ó. E deixa uma pontinha bem pequenininha aqui pra fora, desse lado. E uma pontinha bem pequenininha desse lado aqui também, ó. Tá vendo? Ficou uma pontinha aqui e uma pontinha aqui, certo? Agora eu vou pegar a minha fita crepe. Então ele tem que ficar assim ali dentro, ó. Tá vendo? Tudo bem assim, enroladinho ali dentro, ok? Na outra parte também. Só que legal. Então, temos a nossa espiral aqui dentro. Agora nós vamos pegar, lembra que a gente recortou isso aqui? Então, nós vamos colocar essa parte aqui agora. O que nós vamos fazer? Tá vendo essa linha que vocês, essa linha que vocês traçaram com lápis? Vocês vão pegar a tesoura e vão fazer piques assim, ó, corte até a linha. Chegou na linha, para, ó. Chegou na linha, para. Em volta de todo o círculo. Chegou na linha, para. Chegou na linha, para. Chegou na linha, para. Ó, fiz em volta do círculo todo. Vou fazer a mesma coisa no outro. Pronto. Agora eu vou pegar um pedaço de fita crepe. Já pego 2. E olha o que eu vou fazer. Desse lado aqui, eu vou colocar o círculo bem aqui. E essas partes que eu cortei, eu vou puxá-las para baixo. Ó, assim. E aí, elas vão ficar aqui, ó. Se você encaixei aqui, agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha fita crepe e vou grudar aqui, ó. Vou colar ela em volta. Pronto, aqui eu já tenho uma parte fechada. Agora eu vou fechar essa aqui, mas só que antes eu tenho que colocar as sementes. Então vamos colocar? Vamos colocar. Não precisa colocar um monte de semente, viu, gente? Porque principalmente quando ele for menor, não precisa um monte, não. Então esse aqui eu vou colocar metade desse copinho, ó. E um copinho de milho. Agora nós vamos dobrar de novo aqui para fechar a parte de cima. Prontinho. Fechei as duas. Agora, gente, é só decorar. Lembrando que, como é instrumento indígena, é bom a gente realizar as pinturas. Lembra daquela aula que vocês tiveram? Que vocês fizeram texturas indígenas? Então vamos tentar reproduzir aqui? Tá? Então a gente pode usar diversos materiais. Pode ser lápis de cor, giz de cera, se tiver tinta também, colagem, o que vocês quiserem. Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm bastante. Tá certo? Vocês viram que legal que ficou? Esse aqui é um mini, mas mesmo assim, olha, ele faz um barulho bem legal. Lembra a chuva caindo mesmo. Quanto maior for esse tubo, mais longo vai ser o som. Eu fiz um maior aqui só para vocês verem, tá? Como ficou. Dá para sentir, ó? E também a gente pode usá-lo assim.
Então agora vocês experimentem todos os jeitos. Aqui dentro desse tubo também a gente pode usar outros materiais. Se vocês tiverem a ajuda de um adulto, vocês podem pedir para eles torcer, fazer vários assim espirais com arame e colocar lá dentro para vocês. Mas tem que pedir ajuda de um adulto para fazer com esse material. Tem também, se vocês tiverem um caderno velho aí, sabe a espiral do caderno? Dá para colocar lá dentro também, fica bem legal, tá? E se você não tem o tubo maior, você pode usar os rolinhos, como eu falei, os rolinhos de papelão. Então você começa a prender aqui, ó. Você começa a prender aqui, assim. Aí vem com o outro, encaixa. Ó, aí você tem um tubo grande, certo? Tem um outro tipo de fazer, que é com prego, palito de dente, palito de fósforo, tem inúmeros jeitos de fazer. Esse que eu passei agora, o passo a passo para vocês, foi o jeito mais simples, mais fácil para vocês conseguirem realizar em casa. E as sementes também, geralmente a gente coloca 2 tipos de semente para o som ser diferenciado, tá? Não precisa colocar só um, mas se tiver só um, tá valendo também, tá? Dá pra fazer com areia, dá pra fazer com pedrinhas. Aí, se você colocar areia, você coloca pedrinhas menores, pedrinhas maiorzinhas, não muito grandes, tá? Porque senão ele prende ali, pra ela poder deslizar, porque o barulho dela caindo ali devagarinho é que dá esse som de chuva caindo. Que delícia, né? Então agora se divirtam com esse novo instrumento que vocês aprenderam a fazer.
Viram que legal, crianças? Dá para fazer um instrumento musical com coisas que a gente tem em casa. Eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham aprendido bastante coisas, né? E espero que vocês estejam animados para a próxima aula. Até a próxima!